Hi everyone, Teacher Lucas here, welcome to LP Idiomas. Hoje eu vou te ensinar o que nós chamamos de W8 Words e W8 Questions, que são importantes para você fazer perguntas em inglês. Vem comigo! W8 Words. O nome é W8 Words porque são palavras que contêm as letras WH. Apenas a W8 word chamada de how não começa com WH, mas todas as outras sim. Vamos ver quais são elas. Então a primeira delas é what. E para que você entenda o significado dela, eu coloquei aqui três contextos diferentes. O primeiro deles, what's your name? Qual é o seu nome? Então aqui o significado do what é qual. What do you do? O que você faz? Veja que aqui o significado é o quê? E por último, what time is it? Que horas são? E aqui o significado é que. Então, what pode significar qual, o que ou simplesmente que, dependendo do contexto. As outras palavras aqui são mais tranquilas, então. Where significa onde. When, quando. Who é para perguntar quem. Why, o porquê. How, como. E which também significa qual, mas nós usamos num contexto de opções. Por exemplo, qual é o teu carro? Eu estou diante de um estacionamento aqui com vários carros. Então, qual é o teu carro seria which, nesse caso. Existem ainda algumas W8 words que nós não vamos tratar nesta videoaula, mas que mais adiante no curso nós com certeza iremos tratar. Agora vejamos W8 questions. São chamadas de W8 questions as perguntas que começam com uma W8 word. Essas perguntas elas exigem uma informação como resposta. É diferente das yes/no questions que nós vimos na aula passada, que a resposta poderia ser sim ou não. Aqui a resposta é sempre uma informação. Então, para formular uma W8 question, nós usamos o seguinte modelo. Primeiro, a W8 word, depois o auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo e finalmente o complemento, se for necessário. Um exemplo aqui então. Where do you go to work? A primeira palavra é where, que é uma W8 word. A segunda aqui é o do, que é o auxiliar. Depois nós temos you, o sujeito. O verbo go e o complemento to work. Aqui nós precisamos de um complemento porque pergunta aonde você vai fazer o quê? Vai trabalhar. Então o complemento aqui é to work. Why are you tired? Why sendo a nossa W8 word. O verbo to be como auxiliar. Depois o sujeito e já o complemento. Aqui não necessita de um verbo porque nós já usamos o verbo to be como verbo da frase. Então, por que você está cansado? Dando sequência aqui, então, nós devemos atentar que existem também algumas perguntas onde a W8 word ela vem acompanhada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos. O primeiro deles, what time? A W8 word what, seguida de time, que significa que horas. Vai sempre no início da pergunta. Where from, que significa de onde, a W8 where no início da pergunta e o from, que vai no final da pergunta. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. How old, que é para perguntar a idade, logo no início da pergunta também. Então aqui os exemplos. What time do you go to work? Que horas você vai para o trabalho? Perceba que what time vai ali no início, no lugar do W8 word. Depois nós temos o auxiliar do, sujeito you, verbo go e o to work, que é o complemento do verbo go. Depois nós temos where are you from, com aquele padrão do where no início e o from no final. No meio nós temos ali o sujeito e o verbo to be. How old is your father? Que idade tem o seu pai? Então nós temos ali o how old logo no início da frase, seguido do verbo to be, is e your father, que é o sujeito, que é o seu pai. Obrigado a você que assistiu este vídeo até o final. Não vá embora sem deixar o seu like. Confirma aí a sua inscrição e o sininho das notificações. LP Idiomas fica por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.